Salvador Allende, figura emblemática da política chilena, nasceu em 26 de junho de 1908 em Valparaíso, Chile. Filho de Salvador Allende Castro, advogado e tabelião, e Laura Gossens Yoimbe, Allende cresceu em um ambiente de classe média alta, influenciado pelo pensamento progressista de seu pai. Desde cedo, Allende demonstrou interesse pela política e questões sociais. Sua educação formal começou em Tacna, então território chileno, e continuou em Valparaíso. Na adolescência, ingressou na Escola de Medicina da Universidade do Chile, em Santiago, onde suas convicções políticas se solidificaram. A carreira política de Allende iniciou-se na universidade, onde foi eleito presidente do Centro Acadêmico de Medicina. Participou ativamente da fundação do Partido Socialista do Chile em 1933, marcando o início de sua trajetória como líder político de esquerda. Após anos de persistência e 4 tentativas presidenciais, Allende finalmente alcançou a presidência em 1970, tornando-se o primeiro marxista eleito democraticamente na América Latina. Seu governo, conhecido como Via Chilena para o Socialismo, buscava implementar reformas profundas na sociedade chilena. Durante seu mandato, Allende promoveu a nacionalização de indústrias-chave, incluindo o cobre, principal recurso do país. Implementou uma reforma agrária abrangente e expandiu programas sociais, visando melhorar as condições de vida da população mais pobre. No entanto, o governo de Allende enfrentou forte oposição interna e externa. A direita chilena, apoiada pelos Estados Unidos, intensificou suas ações contra o governo socialista. A economia sofreu com sabotagens e boicotes, agravando a crise econômica e social. O ponto culminante dessa oposição ocorreu em 11 de setembro de 1973, quando um golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet derrubou o governo democraticamente eleito. Allende, sitiado no Palácio Presidencial La Moneda, recusou-se a renunciar e faleceu durante o ataque, em circunstâncias ainda debatidas. O legado de Salvador Allende permanece vivo na memória política do Chile e da América Latina. Sua tentativa de implementar um socialismo democrático inspirou movimentos de esquerda em todo o mundo. Apesar de seu governo ter sido interrompido tragicamente, Allende é lembrado como um símbolo de resistência e compromisso com a justiça social. Hoje, décadas após sua morte, a figura de Allende continua a ser objeto de debates e reflexões sobre democracia, socialismo e os desafios enfrentados por governos progressistas na América Latina. Seu ideal de uma sociedade mais justa e igualitária segue influenciando novas gerações de líderes e ativistas políticos. Salvador Allende disputou a presidência chilena em 4 ocasiões. Vejamos as eleições presidenciais de que ele participou antes de se tornar presidente do Chile. Eleição de 1952, obteve 5,45% dos votos. Eleição de 1956, obteve 28,85% dos votos, sendo derrotado por Jorge Alessandri por pouco mais de 33 mil votos. Eleição de 1962, obteve 38,93% dos votos, sendo derrotado pelo direitista Eduardo Frei. Para a eleição de 1970, foi realizada uma grande coalizão de esquerda que uniu partidos de diversas tendências para apoiar a candidatura de Salvador Allende. A proposta do governo Allende era estabelecer um caminho democrático para o socialismo e construir uma nova realidade para o Chile. Allende foi o vencedor dessa disputa com 36,6% dos votos, derrotando Jorge Alessandri. Allende assumiu o poder, mas encontrou uma enorme oposição para governar o país. Primeiramente, porque Salvador Allende possuía a proposta de socializar a economia chilena, começando pela nacionalização de áreas estratégicas. Em tempos de Guerra Fria, os acontecimentos no Chile chamaram a atenção dos Estados Unidos, que, além de terem apoiado candidaturas conservadoras contra Allende, passaram a sabotar o seu governo e arquitetar um golpe. O governo Allende procedeu com as nacionalizações, inclusive estatizando grandes empresas norte-americanas que exploravam o cobre chileno. O governo também promoveu expropriações de indústrias que se recusavam a produzir para sabotar o governo.
O avanço das ações de Allende na economia encontrou enorme oposição, tanto por grupos estrangeiros quanto da burguesia chilena. Também promoveu a reforma agrária, beneficiando cerca de 100 mil famílias que foram encaminhadas para terras-alvo da redistribuição. Além disso, foi promovido um plano de alfabetização cujo objetivo era erradicar o analfabetismo do Chile, até o fim do governo de Salvador Allende. Na madrugada de 11 de setembro de 1973, o Chile acordou para um cenário de caos. O país enfrentava uma crise econômica sem precedentes, com inflação galopante e racionamento. O governo socialista de Salvador Allende estava encurralado. Sob o comando do general Augusto Pinochet, as forças militares tomaram Valparaíso. Allende, determinado, entrincheirou-se no Palácio La Moneda com uma AK-47, recusando-se a ceder ao ultimato dos golpistas. Às 10h10, pela rádio Magalhães, Allende fez seu último discurso, uma mensagem de resistência e esperança para o povo chileno. Pouco depois, La Moneda foi bombardeada por terra e ar. Aos 65 anos, Allende morreu defendendo a democracia. Suas últimas palavras ecoaram: as grandes alamedas se abrirão novamente para o homem livre construir uma sociedade melhor. O golpe, apoiado pelos Estados Unidos, marcou o fim de uma era e o início de uma ditadura brutal. Mas o legado de Allende permanece vivo na memória dos chilenos.